Aqui é a professora doutora Windes Brazão Ferreira e eu sou presidente da ONG É de Todas. Bem, vocês já tiveram oportunidade de me ouvir em algumas outras situações celebrativas, vamos dizer assim, mas hoje é um dia extremamente especial quando se trata da vida, do dia a dia, dos direitos da pessoa com deficiência. Claro que pessoa entendida como sujeito de direito. Bem, por que é um dia tão importante? Porque hoje é dia 21 de setembro e no dia 21 de setembro é o dia da luta das pessoas com deficiência, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que foi no Brasil, particularmente, instituído pela Lei Federal 11.133 de 2005. Por que a gente tem que ter uma lei que assegure os direitos da pessoa com deficiência ou que, para além de assegurar os direitos, estabelece um Dia Nacional de Luta? Exatamente porque faz 47 anos que aconteceu o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, exatamente em 1981. E, infelizmente, passado quase meio século, nós ainda encontramos cotidianamente uma situação bastante trágica, porque as pessoas com deficiência, suas famílias e, em particular, as suas mães, vivem situações de discriminação, preconceito, rejeição, falta de compreensão das suas realidades, falta de acolhimento, e todos esses elementos juntos constituem barreiras que geram estresse contínuo, que geram tristeza, que geram desconforto, que enfraquecem, que desempoderam as pessoas. Bem, hoje eu estou aqui especificamente para lembrar a todos que no censo populacional de 2010 no Brasil foi constatado que naquele período, né, porque nós já quase vencemos mais 10 anos, mais uma década, foi constatado que havia em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência no país, um pouco mais de 29%, 24,5%. E o que aconteceu de lá para cá? Claro que esse número aumentou, assim como aumentam sistematicamente os diagnósticos de deficiência e, consequentemente, aumentam os rótulos que são associados a um indivíduo, a uma pessoa. E tudo isso gera uma dificuldade muito grande para que essa pessoa, que seja uma criança, um jovem, um adulto, se insira na sociedade, conviva em condições de igualdade com os demais, como tanto enfatiza a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pelas Nações Unidas em 2006. Bom, vamos pensar um pouco. Se são em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência, então são em torno de 45 milhões de mães de pessoas com deficiência. Mulheres, mães, cujas necessidades, cujas demandas, cujas dificuldades, cujas barreiras enfrentadas todos os dias, cotidianamente, são ainda invisíveis, ignoradas, negligenciadas. Não há no Brasil. Isso é interessante. O Brasil é considerado o país das Américas que tem um marco político legal mais fantástico, maravilhoso, que assegura os direitos da pessoa com deficiência. Mas também é o país no qual esse marco político legal é violado o tempo todo. Nesse contexto, as mães das pessoas com deficiência, talvez mais do que seus próprios filhos e filhas com deficiência, sejam as pessoas que têm os seus direitos mais violados. Violados como mulheres, aí entra a questão de gênero, e violados como mães, cujo conhecimento, experiência, expertise
tudo que ela aprendeu ao longo da convivência com seus filhos e filhas com deficiência é simplesmente ignorado, negligenciado pelos profissionais da área de saúde, pelos profissionais da área de educação, pelos profissionais do bem-estar social e por muitos outros profissionais. Isso é um grande problema a ser ainda enfrentado pelo Brasil. E é exatamente por isso, depois de quase 40 anos de carreira na área de educação e direitos da pessoa com deficiência, mas também de reabilitação, eu comecei minha carreira como fonoaudióloga, que eu instituí em 2014 um projeto de extensão universitária na Universidade Federal da Paraíba, onde eu era professora, eu me aposentei da universidade, que tinha como objetivo exatamente fortalecer as mães e promover processos de empoderamento das mulheres, mulheres mães de pessoas com deficiência. Esse projeto foi iniciado como uma rede de apoio às mães, e foi denominado naquela época de Pró-Mães. Hoje, aqui em Indaiatuba, onde eu moro, esse projeto ele tem um outro nome. Ele é um projeto social da ONG É de Todas e ele se chama Escola de Mães, trazendo com esse título a ideia de que é um lugar onde as mães que têm muito conhecimento, muita expertise, elas se encontram, elas compartilham conhecimentos, elas aprendem umas com as outras e elas se desenvolvem juntas, mediadas por alguém que simplesmente apoia esse processo. Diferentemente da ideia de que nós, profissionais, sabemos, vamos lá, ensinamos, não. Nós vamos lá e participamos desse processo de interação e compartilhamento como mediadores, como pessoas que também estão aprendendo. E eu gostaria, então, de compartilhar com vocês que esse projeto que foi criado na Universidade Federal da Paraíba, projeto de extensão universitária, em 2014, e foi concluído em 2015, eu me enganei a data. Ele foi também um campo de pesquisa de uma tese de doutorado de uma grande amiga minha, chamada Alessandra Miranda Mendes Soares, uma paraibana, que atua na área de educação especial e posteriormente de educação inclusiva, eu acredito que já em torno de 20 anos. E foi o campo de pesquisa da sua tese de doutorado, a qual foi hoje defendida e aprovada com louvor. Então, Alessandra, parabéns da equipe da É de Todas para você. Nós estamos muito, muito felizes com o resultado. Para vocês terem uma ideia da importância do tema, a tese da Alessandra, intitulada Experiência de mulheres mães de pessoas com deficiência, da invisibilidade à participação social. Na banca da Alessandra, se eu não estou enganado, tinha 7 participantes. E essas pessoas presentes, todas concordaram que a tese dela era de uma qualidade tão significativa e que tratava de um tema social tão relevante, de uma população imensa, porque se nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil, em torno de 45% é quase 25% da população brasileira. 45 milhões de mulheres ou de pessoas com deficiência é quase 25% da população brasileira. E, na verdade, somando os dois, vai dar quase 50%, né, da população brasileira. Quer dizer, é um número significativamente grande que constitui um grupo altamente vulnerável. E a tese da Alessandra, portanto, foi aprovada hoje com louvor. Então, em breve, nós teremos circulando pelo Brasil e certamente fora do Brasil o conhecimento que essa tese trata. Então, eu queria dizer para vocês, seguidores do nosso Facebook, da ONG É de Todas,
eu queria dizer que é momento de todos nós e todas nós lembrarmos que as mães das pessoas com deficiência constituem uma população altamente valiosa para contribuir com o desenvolvimento e a vida plena de seus filhos e filhas com deficiência. Nós não podemos mais continuar com a invisibilidade das demandas deste grupo social simplesmente como um dado. É um dado. As suas necessidades são invisíveis e pronto. Isso não tem mais importância, não é verdade. Nós todos precisamos, principalmente aqueles que atuam na área, nós todos precisamos sim lembrar da importância das mães e criar espaços de compartilhamento de experiência, de aprendizagem conjunta, para que elas possam, juntas e fortalecidas, se empoderarem e romperem exatamente com as condições que lhes são impostas, tais como o abandono pelos seus maridos, a grande maioria é abandonada pelos seus maridos, a sobrecarga na sua já sobrecarregada vida com multitarefas, a busca incessante por profissionais que sejam mais sensíveis, principalmente os da área de saúde, os médicos e médicas, as enfermeiras e enfermeiros. As suas necessidades com relação ao apoio familiar, porque as famílias, elas tendem a recusar, a negligenciar a aproximação com uma mãe ou uma família que tem em seu seio um filho ou uma filha com deficiência. As crianças não são mais convidadas para participarem das festas das famílias, porque sabe-se lá o que vai acontecer. O fato de que elas não são ouvidas, elas não são consideradas parte de processo nenhum, elas são apenas um apêndice dos seus filhos e filhas com deficiência. Tudo isso gera isolamento e solidão. Tudo isso gera um nível de estresse altíssimo, um sofrimento indescritível. Essa semana eu estava vendo o Facebook e me deparei com uma situação de uma mãe que tem um filho diagnosticado como autista e ela conta que num determinado momento do dia ela simplesmente desmaiou. Por que será que isso aconteceu? Porque o nível de estresse é altíssimo e ninguém se dá conta disso. Então, eu queria concluir dizendo que no Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, nós precisamos sim incluir nas pautas os direitos das suas mães, que são mulheres cuidadoras dos seus filhos durante a vida inteira. São elas que lutam cotidianamente para assegurar que os seus filhos e filhas tenham um mínimo de reconhecimento social e de reconhecimento dos seus direitos para que eles possam viver num mundo que não foi feito para eles, um mundo que não os considera como parte integrante da vida regular, da vida cotidiana. E por aqui nós paramos. Eu queria desejar, então, nesse dia de luta e de celebração dos direitos da pessoa com deficiência, a vocês, mamães, toda a força do universo para que vocês consigam cada vez mais ter as suas vozes ouvidas, para que vocês tenham cada vez mais fortalecida a sua emoção, os seus sentimentos, a sua psique, para poder lutar e reagir contra todas as formas de opressão com as quais vocês se deparam regularmente. Namastê, e eu paro por aqui.
que esse Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência não seja tão necessário daqui a alguns anos.